Olá, 9 de julho de 2025. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Nós estamos iniciando no Divã com Cláudio Paiva, com a doutora Eliane Toledo, uma pessoa maravilhosa que está aqui com a gente. E eu quero agradecer a você que está nos assistindo, para que você possa ter ferramentas nas suas mãos, para que você possa ter um casamento melhor, uma vida melhor, porque Deus projetou a gente para duas coisas. Deus projetou a gente para ter sucesso, eu sempre falo nas minhas palestras, ter sucesso e ser feliz. E nós estamos aqui nesse podcast fazendo essa abertura, com muita felicidade. Foi um sonho que nós sonhamos junto com o Neto, junto com a nossa equipe, para que a gente possa levar até você ferramentas para que você possa ter uma vida, um casamento digno e feliz. É isso que nós queremos. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento que você tiver, por favor, você tem aí todos os nossos contatos, o nosso Zap, o nosso Instagram, o nosso YouTube. Pode fazer pergunta para mim e para a doutora Eliane, que nós teremos o imenso prazer de responder. Você terá todas as respostas possíveis para que você possa acompanhar o seu casamento. Doutora Eliane, muito obrigado por você estar aqui. E eu quero saber um pouco sobre valores, porque são dois tipos de valores que nós temos numa separação. Eu já trabalho com crise conjugal há aproximadamente 30 anos, né? Nosso consultório é aqui em Guarapari e a gente atende online também, mas existe o valor, existe um preço a ser pago. E eu trouxe você para você falar para a gente aqui. Como que é uma separação? Como funciona uma separação? É doloroso na parte da separação? Porque eu vejo que alguns casais separam até roupa de cama. Roupa de cama, travesseiro, faca, garfo, cachorro, gato, papagaio. Como é que funciona isso na cabeça dos seus clientes? Você que tem uma experiência muito vasta nisso. Então, Cláudio, primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Me senti honrada por estar aqui com você, com as pessoas que estão nos acompanhando. É uma satisfação poder compartilhar um pouquinho desse tema que é tão importante. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de algo que fala também muito do emocional. Então, falando de custas da separação, além dos custos emocionais que nós temos, né, que você bem sabe, atua na prática, fala com muita propriedade, nós temos os custos financeiros. Primeiramente, para você discutir o divórcio ou a dissolução da união estável, você precisa procurar um advogado ou a Defensoria Pública, caso você faça parte dessas pessoas que se enquadram para ser beneficiado pela Defensoria Pública. Que é grátis. Que é gratuito. Não atendendo os requisitos para ser beneficiado, para ser atendido na Defensoria Pública, você precisará procurar um advogado, tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Uhum. Ambas as possibilidades judiciais e extrajudiciais, você vai precisar de ter um advogado acompanhando. Então, são duas características. Eu vou te fazer perguntas, como se fosse os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos ouvintes, telespectadores, né? A separação, ela pode ser consensual? Sim. Depois você vai explicar o que é consensual, ou litigiosa. O que é isso? Para que as pessoas que estão em casa possam entender. Então, quando nós falamos em divórcio ou dissolução de união estável consensual, nós estamos falando de um possível acordo, uma dissolução amigável, uma separação amigável, se assim podemos dizer. E havendo consenso, o caminho, principalmente se falando financeiramente, acaba sendo menos oneroso. Uhum. Né? Porque ali as partes, né, o casal, eles vão decidir como é que vai ficar a questão do divórcio, porque nós temos implicações com relação aos bens, uhum. né? Caso esse casal tenha bens a partilhar também. Então, eles mesmos vão decidir sobre essas questões. Quando tem filhos menores, eles vão decidir sobre os filhos, com quem vai ficar, definição de guarda, visitação, alimentos. Então, o consenso, ele torna o processo
um tanto quanto mais leve, né, para ambas as partes, financeiramente falando também. Então, você tem ali, as partes já decidem, né, não esperam que o juiz venha decidir por elas. Falando de divórcio litigioso, há ali um conflito, há um litígio entre as partes. Então, é briga mesmo, né? É briga mesmo. Tem alguns momentos no meu consultório lá que só falta sair mesmo a via de fatos, né? Isso acontece muito. Então, a forma litigiosa é aquela que o juiz ele vai estar ali intermediando, tentando de alguma forma ajustar para que eles cheguem a uma decisão, né? Para que haja aí uma composição de divisão, né? De forma justa para ambas as partes. Então, basicamente, consenso, acordo, litigioso, litígio. E a função do advogado, no caso que você se denomina, eu vi você falando que é advogada... Familiarista. Familiarista, é um termo que eu não ouvi, eu nunca assim, me deparei com esse termo. A sua função também é conciliadora ou a sua função é só cumpra-se a lei? Não, na verdade, a gente acaba atuando como um conciliador. Muitas vezes, né, já aconteceu lá no escritório de um casal, né, ou aparece os dois juntos para conversar sobre o divórcio, ou apenas um companheiro. E aí eles não têm tanta certeza quanto ao divórcio. Eles ainda têm dúvidas e ficam com muito medo do que vai ser depois. E a gente percebe que não é somente ali uma decisão de colocar fim a um conflito entre eles. Na verdade, o que eles precisam é que alguém venha ali, de fato, tentar intermediar uma situação que eles não estão conseguindo resolver. Né? E já aconteceu, né, como eu falei, atendendo um casal, e aí eu percebi que eles não queriam divorciar. E aí falei para eles, pense um pouco o que de fato está acontecendo entre vocês. E a gente percebe que a falta da comunicação é um ponto principal, assim, eu acho que é a porta aberta para que venha aí chegar ao ponto do divórcio. E depois eu vou falar também sobre a parte emocional, mas a comunicação, ela não começa a morrer agora, não, né? Alguém chega para mim e fala, Cláudio, o amor acaba? Não. Ele acabou porque ele nunca existiu. Por que eu era apaixonado por essa mulher e agora essa mulher virou uma cobra, uma serpente? É porque não houve um entendimento. Porque casamento é ceder, né? Amar as diferenças, respeitar as diferenças e viver o amor. A minha esposa é diferente de mim. Ela gosta de jiló, eu não gosto de jiló. Ela torce para o Flamengo, eu torço para o Fluminense. Então, eu tenho que conviver com isso. Só que chega num ponto que essa comunicação... Não, a minha é tricolor, tá? Eu quero dizer bem claro que a minha é tricolor. Porque antes de casar, a primeira coisa que eu perguntei, qual time que você torce? A Fluminense, então eu vou casar com você. A Cíntia, um beijo para você. Entendeu? Então, essa comunicação, ela já vem se deteriorando já há algum tempo. E quando eles chegam diante de alguém, por exemplo, eu chego lá no consultório... É um negócio interessante, né? Um olha para o outro, quem vai falar? Eu ou você? Aí ela fala você. Não, fala você. Fala você. Eu falei, gente, fala você. Alguém tem que falar, porque eu não tenho bola de cristal. Então, olha só, essa comunicação, fala você, né? Fala você. Tem as interferências, as intercorrências familiares também, né? A sogra que não gosta do genro, o sogro que não gosta da nora. Então, isso tudo, esse canal de comunicação, você sente isso claramente dentro do consultório? Sim, lá no escritório a gente sente isso. No seu escritório. E quando a gente recebe um cônjuge apenas, alguns já venham com toda a certeza de que já fez toda a tentativa necessária para recuperar o casamento. Nem sempre vai dar certo o aconselhamento, porque já vem decidido. Como eu falei, a falta da comunicação, ela é uma porta aberta para muitos outros fatores, outras questões. Então, por exemplo, havendo ali a falta de comunicação, vai haver o distanciamento, e aí até chegar, enfim, de outras situações que de fato acabam não tendo como eles repensarem. Bom, vamos falar agora de valores, né? Sim. Porque você que está me assistindo pode estar passando pela sua cabeça, eu quero me separar, eu quero sair. Um camarada chegou no meu consultório e falou, eu quero pular do barco.
Falei, que barco? Do meu casamento. Falei, rapaz, isso não é namoro, não. Isso não é só beijinho na boca, não. Você tem um filho com essa mulher, você possuiu essa mulher, ela é sua esposa. Não é, parece que o camarada da casa, tem uns que falam assim, não, quem casou foi minha mulher, não foi eu. Casamento é um negócio muito sério, né? É exceção, você tem que ceder. Então eu falo, olha, leva o casamento a sério, porque primeiro que é uma instituição de Deus, né? Então tem que ser levado a sério. Valores. Por exemplo, consciencioso tem um valor, né? Por favor, eu queria entender um pouco sobre isso para a gente passar para o pessoal, que é um questionamento que eles fazem direto lá no consultório. Então, os custos, né, do divórcio, nós temos aí, como eu falei, né, o caminho pela Defensoria Pública, não atendendo ali os requisitos. Você vai precisar de um advogado, você vai ter os custos com os honorários advocatícios, sendo consensual ou litigioso. Tá? Então, esses custos, eles podem variar bastante, porque vai depender da complexidade do caso. E aí o advogado vai analisar ali no atendimento. Você tem uma tabela pela OAB, a OAB tem uma tabela, igual o meu conselho. Meu conselho tem uma tabela. Sim. A gente segue essa tabela, mas dependendo do paciente, você pode, né, fazer aquela... Flexibilizar. Isso, a gente tem uma tabela que é a tabela a ser seguida, né, pela OAB. E, a depender da complexidade do caso, como eu falei, a gente consegue flexibilizar para essa pessoa, né? Então, a forma, a modalidade consensual, como você me perguntou, ela é menos onerosa. Porque ali o casal ele já leva pronto para o juiz. Então, para o advogado, fica até mais fácil para atender esse casal. Toda separação tem que passar na mão do juiz ou... Antigamente o cartório fazia isso? Faz ainda. Não precisa levar para o juiz, vai direto no cartório? Não necessariamente. Tem os requisitos da lei para fazer... Para seguir. Exatamente, para seguir o caminho do extrajudicial. Mas para ir para o cartório, o advogado tem que estar junto? Também. Ok. Ele tem que ser assistido por advogado ou defensor público, independente da via judicial ou extrajudicial. Tá? E aí nós estamos falando aí de... os cursos com os honorários advocatícios, e como eu falei, nós temos uma tabela da OAB e a complexidade do caso, sendo consensual ou litigiosa, ela vai variar esse valor, né, essa cobrança. Temos também custas judiciais. Que é a custa da abertura do processo. Da abertura do processo, para tramitação do processo. Então, nós temos essas custas também. Sendo extrajudicial, nós temos custas notariais, que também são custas com cartório. Com cartório. Isso. Falando ali com filhos menores dentro do matrimônio, nós temos também a pensão alimentícia, né, que faz parte. Né, Por isso que tem que ir para o juiz, que o juiz que determina o percentual que vai ser descontado na folha de pagamento ou na entrega dos valores. Exatamente. Né? Então, o genitor que não vai deter ali, na verdade, que não vai residir com a criança, ele tem a obrigação de arcar com esses alimentos. Então, tem esses custos, né? Nós temos aí os dois caminhos, mas ambos os caminhos têm custos. Sobre pensão, eu queria dizer para você o seguinte. Pensão não é esmola que você vai dar para o seu filho. E nem você vai sustentar a sua esposa com a pensão. A pensão é para que ele possa ter uma vida digna. Porque tem pessoas que eu já vi no meu consultório, o cara oferecer R$100 para a pessoa, como pensão. Eu falei, rapaz, se você fosse casado, quanto que você investe no seu filho, você estando casado? Em torno de 800 a R$1.000. Por que você vai dar R$100? Então eu quero dizer para você que tem esse pensamento, você que é pai, ou a mãe mesmo paga pensão também, pensão não é um dinheiro que você vai dar lá para que o seu filho não passe fome. Pensão é algo para que ele possa, o seu filho, a sua esposa, possa ter dignidade. Isso me dá uma tristeza tão grande dentro do consultório, quando eu vejo o camarada falar assim, olha, eu só posso dar R$250 de pensão. Eu falo, rapaz, o que é isso? Se você gasta R$800 com o seu filho, como é que você vai dar? E o seu filho vai comer o quê? Miojo todo dia? Você também sente isso lá no consultório? Isso acontece? Sim, acontece muito. Às vezes, a gente atende uma mamãe, né? É o nosso público maior, mas nós atendemos pais também, mas grande parte são as mulheres, quando se fala aí em pensão alimentícia, e elas vêm já trazendo isso, que o genitor, eles falaram que só podem contribuir a título de alimentos com um valor mínimo.
E a gente sabe que a pensão alimentícia não é só comida, né? Ela engloba toda a necessidade da criança, todas as despesas básicas. E é ali um binômio necessidade e possibilidade. A gente precisa ver a necessidade da criança e a possibilidade do pagador. O juiz levanta isso? Exatamente, tem que ser assim. É assim que é analisado o valor da pensão alimentícia. Ele analisa o binômio necessidade e possibilidade do genitor. Tá? E isso é analisado na hora de definir o valor dos alimentos. Não tem aquela... uma tabela, né? Não é. Cada caso ele é relativo e vai de acordo, como eu falei, da possibilidade e da necessidade. Então, muitas pessoas que chegam lá no nosso escritório também, já falam, doutora, vai ser 30% do salário do genitor? Eu falei, não. Isso, os 30% é utilizado para a gente fazer um cálculo ali, mas não necessariamente 30%. Nós precisamos analisar a possibilidade dele pagar também. Então, isso pode superar, como também pode reduzir. Então, a gente precisa fazer essa análise justa para ambas as partes. E só uma observação, Cláudio, quando nós falamos ali de custas judiciais, a gente precisa também lembrar que há pessoas que podem fazer jus à justiça gratuita também no processo judicial, tá? Atendendo também os requisitos da lei. Tá bom? Procura onde? Como é que faz? A pessoa precisa, né? Por exemplo, a gente vai fazer ali uma declaração de hipossuficiência, essa pessoa vai assinar e a gente vai levar até o juiz informando que ela não tem como arcar com essas custas. O Estado paga você ou não? Não é isso. Então, ninguém paga, você trabalha praticamente pelo amor, né? Não. Na verdade, quando nós falamos de custas judiciais, são custas que a pessoa precisa pagar para o Estado, tá? Não tem vínculo nenhum com o advogado. E ela fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, né, que a lei ali estipula, esses requisitos, ela vai ter esse benefício aceito pela justiça dentro ali fazendo jus, né, a esse benefício, ela vai ter ali essa possibilidade de não arcar com as custas do processo. Então, então, já definimos a consensual. E o litigioso? Como é que é essa postura do litigioso? Aí tem que haver contratação. Eu já fui perito já de levantamento de bens, né? Por exemplo, há uma briga, então tem que levantar. Eu tenho um patrimônio aqui de 500 mil, 400 mil, 300 mil, 2 mil. Eu já fiz um levantamento de 5 milhões o patrimônio do casal. Então, aí o juiz determinou. Você fica com isso, você fica com isso, você fica com isso, com isso. Aí fez uma divisão lá. Ele até ficou com um pouco mais, porque ele é o provedor, né? Porque tinha pensão das crianças e tal. É assim mesmo que funciona? Sim, uma dos custos, né, que nós estamos falando aí dos custos com o divórcio, né, com a separação, a partilha de bens, ela entra também como um dos custos, porque o casal, ele construiu ali uma casa, a depender do regime de bens adotado, eles vão ter que partilhar esses bens, e aí nem sempre vai conseguir chegar em um acordo quem vai ficar com a casa ou não, e muitas vezes é colocado à venda. Né? Aí vai ter essa análise do perito, do avaliador. Então, acaba que é um projeto, né, que foi ali construído pelo casal. A avaliação nem sempre, a pressa, né, de resolver essas questões, nem sempre eles vão aguardar, vender num preço justo, né, para que tudo venha se dissolver de fato. Então, há essa situação também de custos com partilha de bens. Isso aí, essa é a briga litigiosa que é problemática. Porque qual é a parte mais sensível do corpo humano? É o bolso, né? Então, eles casaram, começaram a lutar. Eu tive isso lá no meu consultório. Mas nós lutamos, nós passamos dificuldade, construímos nossa casa, construímos nossa empresa e fizemos tudo. E agora você quer ficar com a maior parte, né? Então, são essas coisas que dá a briga, que dá a confusão dentro do consultório, né? E você também, eles lá no seu escritório, eles também fazem essas colocações. Lá no consultório, não, você fica com isso, ele quer definir, o homem às vezes ele quer definir, né? Você fica com isso, eu falei, não é assim que decide.
Quem vai decidir quem vai ficar com o quê, após o perito fazer o levantamento, é o juiz, não é você que define. Não, mas isso aqui é minha empresa, eu construí ela sozinha, mas ela estava em casa cuidando dos filhos, né? Sim. Então, é isso que ataca as emoções. Porque não é só um custo, eu queria que você estivesse ligado nisso, não é só um custo financeiro. Por exemplo, semana passada eu sempre falo no meu consultório o seguinte: chegou o casal lá, existe 3 possibilidades para você. Continua a porcaria que está, desculpa a expressão, o casamento é uma porcaria, senão você não me procurava. Faz a terapia, continua casado ou separa. Então, se ele me procurou, são só 2, faz a terapia e volta o primeiro amor para que você possa... Então, esse litígio que eles criam por parte financeira e o custo de uma separação, não é só esse custo, não. Existe outro custo, além do emocional, que nós vamos falar daqui a pouco. Existe o custo. O camarada saiu de casa, ele vai ter que alugar um apartamento. É custo para ele. Ele vai ter que montar esse apartamento. Ele vai ter que se alimentar, porque ele alimentava ali, agora ele vai ter que se alimentar lá no escritório, no restaurante. Então, existe todo um custo paralelo a esse custo de uma separação, que às vezes, por isso que eu falo lá no consultório, que às vezes vale a pena você fazer uma análise, quanto vai custar a minha separação financeiramente? E às vezes vale muito mais a pena você fazer um pacote de consultas do casal, para que você possa saber por que vocês estão se separando. A pergunta que eu faço: qual o motivo da separação? Tem que ter um motivo. Quais foram os gatilhos? Ou qual é o gatilho da separação que está levando vocês por esse caminho? E quando você entra no processo terapêutico, analítico da separação, você chega a um consenso. Porque quando eles chegam no consultório, a primeira coisa eles falam: 30% do erro foi meu, mas 70% foi dela. Eles começam a aquilatar isso aí. Eu falei: não tem nada disso. 100% do erro foi seu e 100% do erro foi dela. Vocês erraram 100%. Não errou mais do que o outro. Porque se você não falou, você deveria ter falado. Se ela não falou, deveria ter falado. Se vocês falaram, ninguém entendeu. Então tem que ter uma tecla SAP para poder vocês saberem o que vocês estão falando. E na terapia a gente consegue. 95% dos casais que me procuram, eles conseguem restituir o casamento. Eles conseguem entender e 5% separa. Então, eu faço a terapia da reconstrução do casamento e faço a terapia da separação. Esses 5%, semana passada eu fiquei muito triste que teve um casal que me procurou e eles chegaram a um consenso, falaram: acabou mesmo. Cheguei em casa triste assim, o que foi, mano? Eu falo: eu perdi um casal, eu não gosto de perder. Eu gosto de recuperar. A minha vitória é recuperar o casal e fazer com que eles voltem ao primeiro amor. Mas eles saíram assim, muito tranquilos, porque eles entenderam que não era nem para ter casado. Chegaram à conclusão: o nosso casamento foi um erro mesmo. Eu errei, porque eu passei para você uma coisa que eu não sou, e você falou comigo que era assim, 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 você também não foi, então não deu certo, somos amigos. Saíram lá, amizade e tal, já foram lá, já resolveram. Então, para você ter uma ideia, as emoções é muito mais caro você sofrer emocionalmente do que você pegar aí 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil para você fazer a separação de casais. Você concorda com isso? O custo emocional, né? Existe o custo emocional. Na minha visão, o custo emocional é muito mais alto do que o custo financeiro. Porque financeiro eu vou correr atrás e consigo ganhar aquele dinheiro. Depois você consegue recuperar. Agora, o custo emocional nem sempre fica marcado, né? Uhum. Ficam marcas e muitos casais, eles ficam traumatizados. Então, acontece de pensar que vai acontecer de novo. Eu não vou ser feliz, o homem não vale nada, a mulher não presta. Exatamente. Aí começa todo aqueles paradigmas. Exatamente. Fixação então, de o paradigma. custo emocional realmente ele pesa mais. Uhum. Né? Financeiramente falando, como nós comentamos aqui, a gente consegue recuperar.
mas o emocional é mais difícil. É mais difícil. Então, vamos falar agora sobre alienação parental. É um negócio assim, alienação parental é quando a mãe fica com a posse do filho e fica 24 horas por dia falando mal, que seu pai não presta, seu pai não vale nada, seu pai é um vagabundo, seu pai... Quando a criança chega para receber o pai, ele fala, esse cara é um monstro, o meu super-herói virou um monstro, entendeu? E por outro lado, existe uma alienação parental da esposa, a nova esposa do marido, que não aceita a criança. Eu tenho uma criança lá no consultório que eu estava atendendo, que a mulher batia no menino, entendeu? Batia no menino. E o menino, quando o pai ia buscar a criança para passar o final de semana, ele passava mal, ele desmaiava, ele chorava, fazia xixi, fazia cocô na calça. Um menino de 7, 8 anos, ele não queria. Aí a mãe foi até o meu consultório, eu pedi para ela sair da sala, comecei a conversar com ele. Ele no início não queria me falar e falou, olha, ela me bate, e nós chamamos o casal, ele não acreditou que a mulher fazia isso, mas eu via nitidamente na cara da mulher que ela fazia. Sabe, pessoa sádica? Sim. Aquele menino, a metade do menino era dele, a outra metade é da ex-mulher, não tinha nada dele, né? Lembra do Salomão? Divide no meio. Então, ela tratava o menino de forma errada, machucava o menino, beliscava, batia, tratava mal, não dava comida direito, para que o menino não pudesse mais voltar lá. E o pai, nós desmascaramos ela, né? E o pai não acreditou. Falei, tudo bem, o problema é seu, o filho é seu, você vai criar um monstro dentro de casa. Então, o que é a alienação parental, juridicamente falando? Existe isso? Existe sim. E como você bem disse, como exemplo, né? É como que isso impacta na vida da criança. O comportamento da criança, ele é alterado. Porque ali a gente percebe que em muitos casos na alienação parental, tanto o pai quanto a mãe, há ali algo que ainda não está resolvido entre eles. E a criança fica ali no meio. Então, muitos pais, eles usam a criança como um meio de ferir o outro genitor, sabe? Uhum. Principalmente quando há pendência emocional ali na separação. E aí a criança fica nessa briga, né? No meio da briga dos pais. Isso acontece, já fizemos alguns atendimentos bem parecidos, onde o pai, por implicância com a mãe, ou a mãe foi buscar novo relacionamento. Novo relacionamento, exatamente. E aí, por não aceitar esse novo relacionamento, essa nova fase da mãe, o pai, o outro genitor, começou a falar algumas coisas, levantaram algumas questões com o padrasto. Então, assim, a gente percebe que a criança, ela fica assim, sem entender muita coisa. E muitas vezes são briga entre os pais. Uhum. E isso impacta demais na vida da criança, até mesmo os comportamentos, né? A gente percebe que isso vai, de alguma forma, impactar até no futuro. Porque imagina uma mãe que influencia o filho, né? Pratica a alienação parental, fala mal do pai, que o pai é ausente, que o pai nunca gostou dele, que isso acontece. E aí a criança, ela se afasta do genitor. Mas lá na frente ela pode descobrir que isso não era verdade. Uhum. Você imagina essa perda, né? Esse tempo perdido de ter ali um momento de amor, de afeto com o pai, por mentiras, né? Muitas vezes. Então, assim, é inadmissível, né? Eu quero dizer para você que é pai, doutor, dizer para você, te dar uma dica, porque eu vejo isso lá dentro do consultório, os filhos chorando. A separação para o filho é um luto, né? Tem crianças que eu atendo no consultório que ele fala assim, eu não entendo por que meu pai saiu de casa. Aí ele fala, que ele fala, a culpa é minha, foi eu que fui culpado da separação. Olha o sentimento de luto, de dor dessa criança. Essa criança, com certeza, se ela não for bem acompanhada, se não for amada, se não for protegida pelo pai, com certeza vai ser uma criança problemática no futuro. E isso está acontecendo muito hoje. Esses jovens estão se casando muito cedo, né? O camarada vai numa festa, num baile, ou, né, conhece uma pessoa e 2 semanas depois já está morando junto, já está vivendo junto.
Na minha época, né, que eu sou um camarada um pouco mais experiente aqui dessa sala, eu acho que sou mais experiente, existia namoro, noivado e casamento. O namoro era 2 anos. Eu lembro quando, né, eu namorei 2 anos, noivei 1 ano e fiquei 3 para 4 anos para casar. Hoje não, a pessoa encontra uma outra pessoa no bar, num baile ou até na igreja, né? E já achei o meu grande amor. O namoro existe para quê? Para que você possa ter o tempo de conhecer sua sogra, conhecer seu sogro, conhecer sua família, conhecer a família dela, ela conhecer sua família, você vê as virtudes. Mesmo assim dá errado. Você imagine uma pessoa que casou e, né, engravidou no namoro, né? Lá no que eles falam, namorido, né? É o namorado marido. Engravidou, quer dizer, veio uma criança sem planejamento, sem organização. Isso tudo vai refletir aonde? Lá na frente, na separação, na briga. As pessoas não têm amadurecimento para estar casado. Casamento é coisa séria. Primeiro, casamento é uma ordenança, né? Deus criou lá no Jardim do Éden o casal. Aquilo ali foi criação dele, foi sonho dele. O casamento é um sonho de Deus, né? E a gente fala assim, você quer destruir uma nação? Destrua a família, que você vai destruir uma nação. Você quer destruir o mundo? Destrua uma família. Os canais de comunicação, as TVs, estão todas nesse processo aí de destruição da família, destruição dos sentimentos das pessoas, destruição de tudo aquilo que Deus criou. Então, essa ideia de nós estarmos aqui conversando sobre isso, né? No Divã com Cláudio Paiva, e nós vamos ter outros encontros, vamos trazer outros profissionais de gabarito como a doutora Eliane, e nós vamos trazer esse pessoal para que a gente possa passar para você que existe uma saída. Existem profissionais, existem pessoas que se preocupam com você, tá certo? Então eu quero dizer para você da importância da emoção, porque é um luto, é uma dor. Eu falo o seguinte, a separação, ela é uma desgraça. Existe um impacto psicológico muito grande numa separação. Todo mundo sai machucado. Não sai ninguém sem estar machucado. Porque a população, a sociedade, ela é hipócrita. Para a sociedade, eu vou falar assim abertamente, para a sociedade, uma mulher separada, sabe qual é a visão da sociedade? É uma prostituta na rua. Vocês acreditam nisso? Que a sociedade pensa nisso? Mais uma prostituta na rua. Desvaloriza a mulher, desmerece a mulher e valoriza muito mais o homem, porque o mundo, a população, ela é machista. Ela defende muito... Eu não sou feminista, eu sou macho. Eu sempre falo assim, eu não estou machista, eu não sou macho. Mas nós temos que olhar com muito cuidado. Então, você que está pensando em separar, pense bem do estrago que isso vai trazer em toda a família. É no sogro, é na sogra, é no cunhado, é no filho, é na sociedade, é na igreja, né? Às vezes nós participamos de uma denominação, quando a pessoa separa, a primeira coisa que ela faz, ela some da igreja. Ela não vai na igreja, Neto, porque ela tem vergonha. Ela acha que ela foi culpada e as pessoas não. Você que pertence a alguma religião, né? Eu sou palestrante lá do Encontro de Casais com Cristo, lá da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, Metodista, Wesleyana, da Igreja Batista. Eu faço palestra para casais. Eu sempre falo, tome cuidado com aquilo que você vai fazer com a sua família. Porque é a coisa mais importante. Eu trabalho, por exemplo, nós estamos aqui hoje trabalhando em prol de quem? De você que está nos assistindo e em prol dos nossos filhos. Nós queremos o melhor. Como que uma criança vai ter um futuro brilhante com alienação parental, com a ausência do pai, passando necessidade, porque o pai não... Não vamos falar daqui a pouco, você vai falar para a gente. O pai não dá assistência, o pai não dá o dinheiro, tá certo? E hoje, uma das poucas leis que funcionam no Brasil é a prisão por falta de pagamento de pensão. Como é que é isso? É obrigado mesmo a pagar? Tem que pagar. É obrigado, sim. E há possibilidade de prisão, caso não venha cumprir com essa obrigação. De fato, isso é real. Mas tem quantos meses? Eu posso atrasar quantos meses? Ou não posso atrasar mês nenhum? Você não pode atrasar um dia. É mesmo? É.
Graças a Deus eu não tive esse problema, né? Tem que cumprir rigorosamente a lei. Tem que arcar com os alimentos, é uma obrigação de quem aquele pai ou a mãe, né, que não detém ali a criança em sua residência, o outro genitor tem a obrigação de arcar com esses alimentos. Eu soube, assim, porque eu soube, quer dizer, eu estudei um pouco sobre isso, né? Quando o filho não assume, o avô assume? Tem essa possibilidade também. Tem. Chamados alimentos avoengos. Avoengos, que legal. É o avô que assume Sim. a responsabilidade de fazer isso aí. Né? Quais são os impactos, na sua visão, na sociedade que traz uma separação? Que impacto que traz? Você como jurista, como advogada, existe um impacto social, existe um impacto emocional, psicológico? Quais são os impactos que você vê? Você viu já alguém, por exemplo, eu conheci uma pessoa que houve uma separação e a pessoa sumiu. Ela sumiu. Ela pegou o carro dela aí, um homem, ninguém encontrou. Até hoje ninguém sabe onde esse camarada está. Isso é um impacto muito forte. Quer dizer, além de separar, além dele não assumir as responsabilidades, né, ele sumiu. Isso muda a rotina de um casamento, muda a rotina de uma família. Como é que juridicamente você enxerga isso? A separação, né? Havendo ali o divórcio, impacta, sim, em toda a sociedade. Acontece de ambos, pode ser que ambos os cônjuges, né? Eles estão ali resolvidos pelo divórcio e aí não terá tanto impacto assim. Mas nós estamos falando de uma maioria. E falando da maioria, sempre fica ali naquela resistência, porque construiu ali sonhos juntos. Eles casaram, obviamente, não foi para divorciar. Então, há esse impacto na vida dessa pessoa que muitas vezes não superou o divórcio, no trabalho, né, na vida financeira dela, até mesmo com amigos, né? A sua rede de amigos ali é impactado com esse divórcio, né? A pessoa não é mais a mesma. Até ela se reerguer, psicologicamente falando, emocionalmente, ou até mesmo financeiramente, né? Com abalo ali, talvez uma partilha de bens que ela acabou aceitando, mas não era o que de fato teria que ser feito, mas na pressa, talvez, né? Para divorciar, para acabar, romper logo com essa situação. Para ficar livre, né? Que elas falam. Acontece Vou muito, ficar livre de ficar você. Livre. E aí acaba abrindo mão de um percentual de um bem que lá na frente ela tem aí esse arrependimento, né? Então isso pode impactar muito, muito mesmo na vida da pessoa e na sociedade, né? Doutora Eliane Toledo, na separação, no divórcio, com quem ficam os filhos? Então, doutor Cláudio, a decisão de quem vai ficar com a criança deve ser sempre focada no melhor interesse do menor. Bem-estar dela, no bem-estar dela, tá? É isso que a análise tem que ser feita nisso, né? No bem-estar da criança ou do adolescente, seja mãe ou seja pai, tá? Então, nós estamos falando de residência, né? Sendo a residência da mãe um local apropriado, o bem-estar da criança estar protegido, é ali que a criança vai ficar. E aí nós temos a definição da guarda. Né? Nós temos aí a modalidade que é uma regra, né? Na verdade, o entendimento da justiça, né? É até mais benéfica que a guarda compartilhada, porque ambos os pais eles vão ter ali a possibilidade de decidir questões importantes na vida dessa criança. A guarda compartilhada ela é sempre a mais benéfica. Mas é compartilhada, mas é definida o dia. Não é o camarada pode chegar lá a qualquer momento e pegar a criança, não, né? Não, isso, na verdade, é um questionamento muito grande que nós recebemos até no escritório de clientes que chegam e falam assim, olha, eu quero a guarda unilateral porque eu não quero que a criança more comigo e nem more com o outro genitor. Na verdade, é uma mistura, não é isso. O que acontece? Uma vez definida a residência da criança, visando o bem-estar dela, nós vamos falar da definição de guarda, da regulamentação dessa guarda. Não necessariamente vai ser a modalidade unilateral pelo fato de a residência ser com um dos genitores apenas.
Não, a guarda compartilhada, ela, como eu bem disse aqui, ela dá a ambos, né, os genitores, a possibilidade de decidir questões importantes na vida dessa criança. Já a unilateral, ela, apenas um genitor, é ele quem vai decidir, né? Ele apenas vai comunicar a outro genitor. Por isso que a gente fala que ela é a mais benéfica, porque há ali a participação dos pais, né? Tanto o pai quanto a mãe, ele vai decidir ali no futuro da criança. Isso, para a criança, isso é importante. Mas, de qualquer maneira, a pensão vale para as duas. A pensão continua, tá? É independente. Porque a compartilhada... Eu dou a metade, você dá a metade. Não. Não existe. São três. É interessante para você que está nos assistindo. Muita gente chega com essa confusão. São 3 coisas importantes. Nós estamos falando ali, na verdade, da residência da criança. Né? Até para dar segurança para ela, né? Exatamente. Temos a residência da criança, temos a definição da guarda, que a gente pensa na compartilhada. É claro que, em alguns casos, ela não vai ser aplicada, tá? A gente precisa analisar cada caso de uma maneira bem específica, mas ela é a regra, né? Ela é mais benéfica. E aí, se for unilateral, vai ter aí apenas um genitor tomando essas decisões e o outro genitor vai ser comunicado. Então, nós temos a definição da guarda e nós temos a definição do valor dos alimentos, né? Que é uma outra questão diferente. Independente da guarda, independente da definição e a modalidade dela, tem a obrigação de arcar com os alimentos. Aquele genitor que não detém a guarda fática, digamos assim, não reside na residência desse genitor, o outro tem a obrigação dos alimentos. Tá vendo como é que é importante? No Divã com Cláudio Paiva traz para você essas informações para que você não possa errar, né? Por isso que você tem que procurar um auxílio jurídico, um auxílio terapêutico para que você possa estar equilibrado. Nesse momento tão difícil de luto, de guerra, de dor, de sentimentos quebrados, procure ajuda. Exatamente. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: o custo mínimo, hoje, por exemplo, o custo mínimo, voltando lá atrás no custo que a gente... Hoje, para uma separação consensual, seria em torno de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil? Em média, você tem essa ideia? Porque às vezes você está pensando em separar, você vai ver o tamanho do custo aí, né? Além do custo emocional, além do custo de você não ter sua família, de não ver seus filhos todos os dias, né? De não estar presente na criação dos seus filhos, você tem seus custos financeiros. Quando não tem filho e tem cachorro, quer dizer, então um fica com outro, fica com outro. É diferente, agora filho tem sentimento, né? Sim, não. O custo financeiro, né? Como eu falei, a gente tem a tabela da OAB e ela é pública, né, para todos terem aí o conhecimento dos valores. Falando dos 3 mil, 4 mil reais? Pela tabela supera mais que isso, supera, tá, Cláudio? Né? Supera mais que isso, bem mais. Agora, o litigioso, eu já participei de uma separação litigiosa que só os custos, porque parece que paga uma comissão, paga um percentual do levantamento dos bens e tal. Eu vi o camarada desembolsar 100 mil reais para uma separação. Tem essas análises, né? Por um perito imobiliário, por exemplo, ele vai fazer a avaliação do imóvel. Então, assim, tem todas essas questões extrajudiciais, né? Então, vai fazer toda a avaliação do patrimônio, enfim. Dentro do consultório, lá, a gente observa o seguinte: quem ama mais, quem tem um sentimento maior, sofre mais. Quem não quer pular do barco, como eles falam, quer separar, eles estão querendo ficar livre, certo? Então, você que está querendo separar, analise muito bem, porque às vezes você acha que você vai ficar livre de uma pessoa, aí você vai ter um relacionamento com outra pessoa que é pior do que aquele. Quer dizer, aí entra também o processo de traição, né? O que a lei fala sobre traição? A Bíblia fala, se você for traído, você tem que deixar sua esposa para lá. Você só pode casar de novo se você for traído e se você ficar viúvo, né? A traição, o que a lei fala sobre a traição? A pessoa foi traída, qual é o posicionamento dela, como é que ela faz, ela procura o judiciário, ela procura... Tem pessoas que elas contratam, esses camaradas que fazem pesquisa aí, como é que é o nome? Agente de... Detetive, né? Para comprovar, precisa a traição para a separação, ela precisa ter comprovação
auricular, filmagem? Você já teve algum caso desse? Não. Na verdade, a traição hoje, ela não tem, digamos assim, é claro que pode acontecer, né? Seja aí o motivo da separação do casal, do divórcio, mas juridicamente falando não tem tanta importância, tá? Não tem necessidade de se saber o motivo. Mas no passado tinha. No passado tinha, mas foi alterada a lei e hoje não... Tá vendo como é que é importante você ter essa informação? Eu no passado, né, tinha, a pessoa contratava um detetive, chegava diante do juiz, mostrava aqui, ele foi lá e fez isso, né? Hoje não tem necessidade de mostrar para o juiz o motivo pelo qual está levando esse casal a divorciar. E uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na hora da separação você levar tudo em consideração. A sua história, a história dos seus filhos, a história da sua vida, da sua casa, do patrimônio. Você tem que levar tudo em consideração para que você não possa tomar uma atitude tempestiva e depois se arrepender. Isso acontece muito lá no consultório. Teve um camarada que chegou lá e começamos a conversar, começamos a dialogar e eu fiz ele entender que uma mulher distinta, né? Até ele falou assim, mas Cláudio, essa mulher é muito relaxada, né? Ela é muito relaxada, não pinta unha, não pinta cabelo. Aí como é que ela tá? Até desmereceu ela perto de mim, eu fiquei meio chateado com ele, né? Como é que eu vou viver do lado de uma mulher dessa? Antigamente ela se preocupava com isso tudo e tal. Eu falei, dá uma chegadinha lá fora que eu quero bater um papo com ela. E um pessoal de bem, um pessoal que tinha recurso, pessoal empresário. Eu falei, tá vendo? O seu marido está querendo se separar de você porque ele casou com uma pessoa, né, bonita, que se preocupava, que era zelosa com ela. E a senhora só se preocupa em tomar conta de casa. Ele falou comigo, Cláudio, eu chego em casa às vezes, essa mulher está lavando o telhado da casa. A preocupação dela é que está tudo limpinho. Ela não se preocupa comigo, ela não me dá atenção, ela não me dá carinho, né? A gente não vive maritalmente. Eu falei, tá vendo? O seu marido está te dando uma oportunidade para que a senhora possa recuperar. A senhora quer? Aí eu tenho um contato lá um esteticista. Aí ela foi lá, fez lipoescultura, pintou o cabelo, pintou a unha, ela ficou bonitona. Ela já era bonita, né? Ela ficou muito bonita. Aí ele chegou lá no consultório com ela assim, é essa mulher que eu sonhei na vida. Eu não queria separar dela. Só que chegou num ponto que eu estava dormindo com a minha empregada doméstica. Não desmerecendo as empregadas, ele falou. Mas eu quero essa mulher aqui. Que eu tenho condição de fazer tudo que ela quiser. Aí ele foi, viajou, né? Voltou, fez uma lua de mel, aí ligou, ele foi lá para a França, o cara tem condição, né? Aí trouxe um presente bacana para mim, e hoje é um grande amigo. Por quê? Porque ele procurou uma ajuda, procurou um profissional, para que ele pudesse entender o seguinte, eu não quero separar dela, eu a amo, só que ela não se ama, não tem amor próprio. Então você, mulher que está me assistindo, começa a zelar de novo por você, né? Você que ele gosta de um batom, use o batom, né? Não é o batom da garota, não. Ele gosta de você com o cabelo pintado, pinte o cabelo, né? Ele gosta de você depilada, depile, vai lá, faça uma lipoescultura, fica lindona, porque é com essa mulher que ele casou, entendeu? Então eu queria deixar essa mensagem para você, e já estamos chegando ao final, né, Neto? Já passou do horário? Estamos chegando ao final. Eu quero dizer para você o seguinte, você vai ter a oportunidade de passar para a gente qual o próximo assunto que você quer que a gente venha tratar aqui com vocês. Você pode escrever aí no nosso Instagram, no nosso canal de comunicação, Cláudio, eu quero saber sobre esse assunto, assim, assim, assim. Nós vamos trazer um profissional, como a doutora Eliane Toledo, que chegou aqui e deu uma aula para a gente, coisas que eu não sabia, né? Então, vivendo e aprendendo. E eu quero agradecer a você agora, doutora Eliane. Nós estamos chegando ao final do nosso... Muito obrigada. Um gelado, hein? Tá nervosa, né? Mas é assim mesmo. Eu quero agradecer a você que está me assistindo, que foi muito legal no Divã com o Cláudio Paiva. Nós vamos, né, Neto? É um projeto legal que a gente bolou junto. O Neto é o nosso
assessor dessa área de internet, essas coisas. Depois eu vou passar o contato dele para vocês. E eu quero agradecer, primeiro a Deus, por ter nos colocado aqui, realizando um sonho. Eu sempre quis fazer um podcast, né? Eu sempre quis fazer. E Deus nos deu essa condição de estar aqui para falar para você. Valorize a sua família. Ame a sua família. Lute pelo seu casamento. Você está tendo dificuldade em resolver, não está tendo... Procure um profissional desta área, né? Um terapeuta de casal, uma advogada que tenha a condição de te orientar. Se ela não tiver a condição de orientar na parte clínica, ela vai me indicar. Se eu não tiver condição de fazer isso na parte jurídica, eu vou indicar para ela, porque nós somos parceiros. O que nós queremos, né, doutora Eliane? Exatamente. O que nós queremos, eu, doutora Eliane, o Neto, todos nós queremos que você seja feliz. Deus projetou você para ser feliz. Deus não projetou você para sofrer. Se você está sofrendo, alguma coisa de errado está acontecendo. Os nossos canais de comunicação estão aí. Você pode entrar em contato no meu Zap. O Zap está aqui. O Zap da doutora Eliane também vai estar nesse momento. E eu quero dizer para você, foi muito bom estar com vocês. E que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar.